Olá, pessoal! Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rap Talks. Hoje a gente está aqui para falar de um tema que está super em alta nas empresas, né? Isso de todos os portes, que é a área de CS. Então a gente está com uma convidada super especial, a Aline Spire, que vai contar um pouquinho sobre todos os desafios da área para a gente. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite, por estar aqui. É um prazer imenso estar participando do canal e também falar de CS, né? Que é o que eu gosto aí de fazer. Ah, legal. E hoje você vai desvendar muita coisa, né? A Aline foi minha aluna de Relações Públicas, e Relações Públicas tem tudo a ver com essa área, né, Aline? Tem tudo a ver. Totalmente Verdade. Mas interligada, para né? a gente começar um pouquinho esse bate-papo, conta um pouquinho de você, como que você chegou nessa área de CS, quem é a Legal. Aline? Então, eu tenho 27 anos, me formei em Relações Públicas pela PUC Paraná no finalzinho de 2017, começo de 2018. Ali, inicialmente, na faculdade, ainda eu tive uma experiência em agência, né? E de marketing, de publicidade, mas confesso que não me identifiquei tanto. E ali em 2016 mesmo eu recebi um convite, né, para ser indicada para uma vaga de CS na Beauty Date na época, né, em 2016. Era muito novo para mim, mas eu aceitei o desafio. A área era mais recente também, né? Mais nova. Quando eu entrei em 2016 na Beauty Date para trabalhar como CS, ainda nem tinha tudo que a gente tem de material hoje, né? Livros traduzidos, cursos, a quantidade de cursos que a gente tem hoje. Então, foi mais assim, aprender na marra, na prática, né? E diversos formatos, digamos assim, né? De atuação com a área de CS desde lá de 2016. Na própria Beauty Date, né? Tiveram alguns modelos ali de atendimento, né? Era um produto mais simples do que a área do que o nosso produto hoje ali na empresa que eu estou atualmente, na Leads to Be, mas ainda assim, né? O CS tem ali sua essência. Então, foi ali que eu comecei minha carreira em CS e em 2019, comecinho de 2019, eu iniciei na Leads to Be, que é a empresa que eu estou trabalhando atualmente, área de CS também, e foi onde eu pude me desenvolver ali realmente na área, né? Então, me aprofundar em métricas, processos de CS, até mesmo a própria parte teórica, né, onde a gente já tinha mais materiais. Foi nesse momento também que eu fiz alguns cursos de CS. Teve curso assim básico, né, do que é CS, como trabalhar, métricas, etc. E eu fiz também um curso de liderança em CS que eu ganhei numa ocasião aí ano passado. Então, e aí eu até hoje, né, exerço o papel de CS, que é uma área que eu sou apaixonada, como eu já falei, né? Pretendo seguir trabalhando com CS ainda por muito tempo. Eu quero realmente crescer na área, né? Então, assumir outros desafios, crescer em relação à verticalidade, senioridade na área, né? E esse ano eu assumi a área de Enterprise ali na Leads to Be, né? Então é um CS voltado a essas contas maiores, né? Que tem ali algum nível de customização também. Então, isso tudo me traz uma bagagem legal para a área. E, enfim, eu adoro falar sobre CS, fiquei bem feliz com o convite da Ju. Faço alguns benchmarkings, né, para falar de CS. Alguns são com clientes meus que querem estruturar a área, né, ou que tem alguma questão ali, e também algumas outras pessoas de empresas, né, que não necessariamente são meus clientes, mas que querem trocar uma figurinha, entender como que é estruturado, ou qual que é a minha visão, né, como profissional ali dentro, a questão de métrica, variável, enfim, N motivos, fora, né, o churn em si, que eu acredito que a gente vai se aprofundar um pouquinho, mas fora todos esses pontos que é bem legal de trocar com outras empresas para ter um processo aí bem legal, estruturado, enfim, e
crescermos juntos, né? Trocando. Uhum. Nada melhor, né, do que áreas que são estruturadas ali para tratar o cliente, fazer benchmarks, né, para somar conhecimento, trocar, né, ali informações para cada Exatamente. vez fortalecer mais. Muito bacana, Exatamente. Aline. Mas afinal, né, você está nessa área já faz 6 anos, então. Isso. O que é a área de CS? O que é o CS, afinal? Customer Success. Tá. O CS é o atendimento estratégico ao cliente, né? Eu as empresas elas são compostas por algumas frentes de atendimento, né? Entre elas, como por exemplo, suporte, CS, IS, né? Então, eu costumo definir CS como o atendimento estratégico ao cliente, né? Que vai fugir ali da configuração técnica, de uma parametrização, e vai se aprofundar no negócio do cliente, né? Entender ali qual que é o ponto dele, como ele vai utilizar, por exemplo, no caso do SaaS, né? Como que ele vai utilizar o serviço em prol do resultado dele, né? Para ele ter sucesso, né? O que a definição de sucesso é diferente para cada cliente, né? Isso é um ponto bem importante. Mesmo a gente falando de um produto específico, a gente vai ter sucesso diferente para cada cliente. É importante ter esse entendimento, né? E aí, junto com o trabalho, o atendimento estratégico, um diagnóstico bem feito, um plano de ação, aí o CS vai, junto com o cliente, caminhar aí para o que a gente chama de sucesso, né? Não, é legal você comentar que CS é atendimento estratégico, né? Não é qualquer Estratégico. atendimento, não é só um relacionamento pontual, né? Exatamente, exatamente. Porque o CS ele é um contato ativo, né? Do cliente do CS com o cliente. Áreas mais técnicas, como o suporte, geralmente o contato é reativo, ou seja, o cliente vai ali levantar a mão e falar: olha, estou com dúvida tal, consegue me ajudar? O suporte vai ajudar e vai resolver ali o ponto que ele precisa. O atendimento do CS ele é estratégico e ele vai contar com algumas questões, como, por exemplo, uma análise de dados, dashboards, né? Algumas métricas ali de análise da saúde do cliente, da satisfação do cliente, Health Score, NPS, justamente para a gente ter um entendimento de como que está a satisfação e até mesmo a saúde desse cliente, para então o CS fazer um contato ativo e estrategicamente apoiá-lo ali na necessidade dele. Ah, legal, legal. E como elaborar realmente estratégias que sejam de sucessos nessa área? Tá. Para elaborar estratégias de sucesso, existem alguns pontos, né, que eu vejo. O primeiro deles é a gente se inserir ali na realidade do cliente, então fazer uma pesquisa, entender do segmento dele, entrar no site, nas redes sociais, né, ter esse tipo de embasamento ali antes de você fazer um contato e criar um diagnóstico, né? Criar um diagnóstico de qual que é o ponto, qual que é a dor dele ali, como que a gente vai resolver na área de CS, né? Com o serviço, enfim. Ou até mesmo no caso de uma solicitação de cancelamento, de um churn, também envolver todos esses pontos, né? De diagnóstico, de pesquisa, de o que a gente chama ali de uma pré-call, né? No momento ali exatamente antes da conversa com o cliente. Então, eu diria que seria fazer um diagnóstico bem feito para montar um plano de ação e chegar para essa conversa, para essa reunião com o cliente preparado, né? Mostrar domínio ali sobre o negócio dele, trazer uma solução que realmente vai atender ali o que ele espera. E aí, com isso, né, resolver ou atender, tirar uma dúvida específica e chegar no que ele considera sucesso ali, né? Legal, então é entender muito do cliente, né? Não é Exatamente, só do seu exatamente. produto, é principalmente entender do cliente para saber como atender a dor dele. Exatamente. Tem que sair um pouquinho ali do que o serviço, né, ou o produto oferece, mas entender a realidade do cliente. Isso pode envolver outras áreas da empresa, outras pessoas, né? Um planejamento, é preciso fazer realmente esse planejamento estratégico, né? Então, é isso que a gente fala, assim, CS é estratégia, 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 né? Claro, existem produtos, existem empresas que vão ter produtos mais simples, que não necessariamente vai ter essa estratégia robusta que sei lá, uma plataforma de dados, vendas, etc., vai exigir, né?
mas é importante que se tenha esse entendimento de que, de alguma forma, ele precisa olhar para a gente como um ponto focal e estratégico. A parte técnica é outra área que vai cuidar, que seria ali o suporte, né? Entendi. É ter objetivos bem definidos e processos ali para chegar nele, né? Exatamente, exatamente. Legal, Aline. E em relação a CX, CX, hoje se fala muito nesses dois termos, né? Eu até fico Sim. meio de cabelo em pé e quando o pessoal começa a dar uma misturada. Você que é da área de CX, como que você diferencia ali, né, a experiência do cliente CX e o Customer Success, CS? Certo. São áreas diferentes, né, dentro da empresa. Então, CX não é atendimento, né? É totalmente diferente, como você disse, mas elas caminham juntas, né? Podem caminhar juntas, assim como o CX caminha junto de outras áreas da empresa. Deve caminhar junto, né? Deve caminhar junto, exatamente. Então eu vejo que assim, o CS ele vai ser esse ponto focal estratégico do cliente, né? E ele vai fazer o atendimento realmente, né? Ali a conversa, a videoconferência, a reunião, ele vai estar em contato com o cliente e vai fazer esses processos estratégicos, né? Que vão envolver reuniões, encontros, etc. E a área de CX é uma área que olha internamente, não só para a área de CS, mas para a experiência do cliente, desde o momento lá que ele preenche um formulário do marketing até o momento que ele vai pedir um cancelamento dentro da plataforma ou que ele vai solicitar um apoio para o suporte, ele vai precisar entender quais são os canais de atendimento, até, enfim, a necessidade de um boleto com o financeiro, né, a conversa com a área do financeiro. Então, o CX ele vai trabalhar ali para realmente estudar essas questões internas, desenvolver processos internos focados na experiência positiva do cliente. Assim, então o CX ficaria mais nessa parte de estratégias, criação de processos e canais, né, dentro dessa jornada, e o CS mais Isso, relacionamento bem próximo ali com o cliente de fato, né? Para entender exatamente. a necessidade de adaptar essa jornada para ele, de uma forma mais personalizada, digamos assim, quase como se fosse Exato. um guia. Exato, exato. O CS ele vai ser o ponto ali de contato com o cliente, né? Ele vai levar essa experiência, essa boa experiência também para o cliente, assim como as demais áreas, né? E o CX ele vai estar ali, digamos, nos bastidores, trabalhando para essa experiência. Isso vai envolver também, por exemplo, um forte contato com a área de produto, né? De uma empresa. Então, desenvolver uma boa experiência, um UX ali dentro, tudo voltado para uma fluidez do processo e essa boa experiência, né? Verdade, fluidez é a palavra-chave, né? Deixar as É, coisas mais leves ali para o cliente, mais fácil, né? exatamente, E exatamente. você trabalha mais com essa área do B2B, certo? B2B, totalmente B2B. Quais são os principais desafios que você vê com os clientes e nessa área de CX hoje, Aline? Tá. Ali, o principal desafio na área do CS, eu vejo que existe uma métrica, né, chamada churn, que é o cancelamento ali, então, que é uma das principais. Então, a gente trabalha muito para a satisfação do cliente para não chegar nesse ponto do churn, né? Então, eu vejo que isso é um desafio ali na área do entendimento de como, né, trabalhar para isso, para não chegar nesse ponto, estudar motivos de cancelamento, né, de perda desse cliente, justamente para uma área de CX, para a própria área de CS, para processos estarem alinhados em relação e até produto, né, dependendo de qual que é o serviço, estar bem alinhado para atender o que o cliente necessita e não chegar numa insatisfação, numa solicitação de churn ou algo desse sentido, né? E até não sei se a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, mas existem métricas que nos trazem esses pontos de satisfação, como CSAT, NPS, o próprio análise do Health Score, né? Dependendo se tem isso ali através de um dashboard, de um dado, enfim.
outros tipos de pesquisa que é possível fazer com o cliente, né, para entender ali o que ele achou de uma, por exemplo, de um lançamento na plataforma, né, de uma novidade, ou uma pesquisa feita por outra pessoa que não seja o CS, né? Porque às vezes existe ali uma questão de que a gente tem um relacionamento com o cliente e ele não vai abrir algum ponto do atendimento, né? Às vezes. Então a gente precisa também envolver outras áreas para fazer uma pesquisa, por exemplo, para chegar nesse ponto, para entender qual que é a dor. Então eu acredito que essa união, né, de geral de processos e áreas da empresa para chegar numa satisfação é o grande desafio da área, assim, sabe? Claro, existem outros desafios internos da empresa com equipe, capacitação, né? Querendo ou não, é uma área nova ainda, né? Por mais que já tenha aí alguns aninhos que eu estou atuando, ainda é uma área nova, então existem pontos ainda sendo estruturados, entendidos qual que seria o melhor caminho, como fazer, como não fazer. Então, existem alguns desafios internos também da área de CS, mas que eu posso dizer que do que eu vejo aí de anos, né, de 6 anos de CS, a gente já avançou bastante, já tem muita coisa bem desenhada, né, bem estruturada, e eu vejo cada vez mais as empresas replicando, né, esse tipo de processo, boa prática, enfim, até o que a gente tem teórico nos livros, né? É verdade. Você estava falando das métricas, né? Vamos começar pelas métricas, depois a gente se aprofunda no churn. Pode Tá ser? bom, pode. Como que é o processo para vocês levantarem esses dados, né? Ali de satisfação do cliente, enfim, é o CS mesmo, o setor de CS mesmo que aplica essas pesquisas, ou sempre é outro setor ali para. Como que funciona um pouquinho hoje no teu Tá. trabalho, Aline? Legal. Por exemplo, a métrica de CSAT, que seria uma satisfação ali com o atendimento mesmo do CS, né? É um link que é uma pesquisa, pode ser mesmo no Google Forms, né? Enfim, qualquer plataforma de pesquisa ali, que a gente manda no e-mail após a realização de uma reunião estratégica. Então, fiz a reunião com o cliente, né? Uma reunião estratégica, não somente um contato pontual, né? Mas fiz ali a reunião, eu formalizo para ele com próximos passos, o que foi falado, né? Enfim, deixo formalizadinho e no final tem um link onde eu coloco, olha, se você puder, é bem importante para nós a sua opinião, segue que é uma pesquisa rápida, segue aqui o link para responder. E daí ele clica nesse link, ele responde, cai numa planilha para a gente, e aí vai ter ali, né, uma escala ali de 0 a 10, fora a parte de escrita, né, de comentário, mas a gente vai ter isso numa planilha e entra para uma análise da gestão, né, no final do mês ali, a cada quarter, a cada semestre, em relação à satisfação do atendimento do cliente com o CS da conta dele. Outra métrica que a gente acompanha ali... Qual que Pode falar. geralmente é a taxa de retorno que vocês têm? E qual que é Olha, uma taxa de retorno boa? Não precisa nem falar do que vocês têm, mas é uma taxa de retorno que você, como CS, julgue legal ali, né? Olha, uma taxa de retorno legal, eu acredito que seria acima dos 80, 90%, assim, né? Mas eu vejo que a gente precisa incentivar, sabe, a resposta. Senão, realmente existe ali uma. Não é nem. Eles não têm problema em responder, mas bate o olho ali, não para ele não se entende necessariamente a importância, e às vezes na própria reunião eu explico quão é importante para a gente, né, ter aquele retorno dele, entender como está o nosso atendimento, justamente para melhorar no que for preciso, né? Então, eu procuro sempre reforçar, olha, vou te mandar um e-mail, tem uma pesquisa ali no final, se você puder responder, vai levar ali 1 minuto, às vezes nem isso, para você colocar a tua resposta, e para a gente é um ponto super importante. Então, eu busco falar ali, mas assim, claro, o ideal seria 100% das respostas, né? Mas eu vejo, trazendo num cenário ideal aí, que a gente entende que nem todo mundo vai conseguir responder, acredito que na casa dos 80, 90% de resposta. Isso de uma forma ali incentivada, né? Explicando para o Isso, cliente, fazendo nos e-mails. E uma coisa que eu isso. percebi que é simples, né? Até para uma pequena empresa, uma média empresa, não tem ferramentas, ele pode fazer ali de uma forma simplificada, no corpo do e-mail, né? Utilizando Exato. ferramentas online, né? Que ele mesmo pode Uhum. fazer ali para ele conseguir mapear, né? Um pouquinho essa questão da qualidade do atendimento, né?
Exatamente, exatamente. É bem simples, né? Que nem eu te falei. Nós hoje a gente para esse formulário é um Google Forms mesmo. Você linka, depois ele vai ter ali uma planilha para analisar. No próprio Google Forms tem como tirar também os gráficos certinho ali, né? Então é bem simples mesmo, como você falou. Uhum, que o importante é ter a métrica, né? Isso, exatamente. De alguma forma. É. Uhum. E tem outras E métricas que vocês usam? tem. Aí tem o NPS. O NPS ele é lançado dentro da nossa plataforma, né? O NPS ele é uma pergunta padrão, né? De 0 a 10, quanto você indicaria para um amigo? É comum a gente ir num estabelecimento e ver um totem com essa pergunta, né? E aí, o que você achou? Quanto você indicaria para um amigo? Isso é o NPS, né? O NPS até 8, a partir de 8 são promotores. 6 e 7 são neutros, se eu não me engano, e abaixo disso são detratores, né? Então, isso traz aí uma métrica bem legal. Ela é, nesse caso que ela é lançada na plataforma, depois a análise dela é feita também pela gestão, né? Pelas nossas áreas ali de ops, para entender realmente, e até, às vezes, até, como eu te falei, né? É comum na empresa que eu trabalho envolver outras áreas. Colocar uma pessoa de produto para ligar para o detrator entender qual que é o ponto, justamente para envolver todo mundo ali, né? Porque a experiência do cliente, no caso, né? O CX, ele não é de uma pessoa, ele é uma responsabilidade da empresa, né? Então, é interessante envolver várias áreas, não só não pensar assim, todas essas métricas são exclusivas do CS. Não, são questões que vão gerar uma satisfação, né? Vão gerar uma boa experiência num todo. Então, o NPS, muitas vezes, a gente envolve aí outras áreas, outras pessoas para fazer o contato. Com os detratores, o contato ele é obrigatório, né, digamos assim, justamente para entender o que levou a essa insatisfação, o que aconteceu, como resolver. Isso pode entrar com um plano de ação estratégico com o próprio CS ou com a área envolvida, né, dependendo ali da insatisfação dele, tá? Aí tem o LT, né, e o LTV, que é o lifetime do cliente, lifetime value, que seria o tempo de casa dele, digamos assim, né, desde que ele entrou ou adquiriu ali o produto ou serviço. Uhum. Então, é uma taxa, é um número importante justamente para entender ali quanto que esse cliente está ficando e qual que é o CAC, né? O CAC seria ali como que é o nome da sigla? Agora me O faltou. custo de aquisição? Custo de aquisição Custo de por aquisição cliente. de cliente? Isso, custo de aquisição por cliente, né? Então, o LT vai estar totalmente ligado também ao custo de aquisição, porque entrando um pouquinho, né, nesse ponto, é investido um valor para colocar, digamos, cada cliente ali para dentro, e ele precisa se pagar num certo período, né? Ou seja, a empresa lucrar além desse custo de aquisição que foi investido nele, né? Então o lifetime tem tudo a ver com isso. E aí as métricas como churn, né? Que daí seria o cancelamento, né? O NRC, que seria o Net Revenue Churn, que seria um equilíbrio de expansão, que eu estou falando de churn, mas tem a parte boa também, né? Tem a expansão, que seria o upgrade, o upsell. Então, o NRC seria o equilíbrio entre essas duas. Ah, legal. Quais são os principais motivos do churn que você vê, Aline? É, quando a gente fala de serviço, né, para o cliente, de SaaS, que é um meio que eu estou mais inserida, né, seria muito a questão de produto, né? Então, o produto atender ou não da forma como o cliente espera, a própria concorrência, né, por algum motivo. Eu sei que fica um pouco, é, como que eu posso dizer, generalizado falar concorrência, né? Um pouco, não encontrei a palavra certa, mas é um pouco. Mas seria quando o cliente percebeu que tem uma proposta melhor no vizinho, né? Isso, isso, exatamente. Não, ou Quando do ele. tipo de produto, preço. Isso, exatamente. Por algum motivo, o concorrente tem algum ponto que é melhor. Então, ele vai falar: olha, eu estou deixando do teu serviço ou do teu produto para usar o serviço X.
né? Então, a concorrência pode, de alguma forma, ali chamar mais atenção, ser mais atrativa em algum ponto, né? O atendimento também pode ser uma questão de churn, né? Então, não ter um bom atendimento ou sentir que não tem atendimento, né? Isso é envolvendo todas as áreas de atendimento, não só o CS, né? Mas sentir uma dificuldade. Hoje a gente, o consumidor, ele exige um rápido retorno, né? Isso num chat, isso num e-mail, isso em qualquer necessidade que a gente tem. Então, quando você se vê sem resposta, seja via e-mail, WhatsApp, ou você não consegue resolver algo rápido, né? Que é o que a gente espera hoje. Ele pode ficar frustrado e falar: olha, não consegui, não tive contato, não consegui falar com vocês, o meu problema está aqui, então eu estou pedindo para cancelar, né? Eu acho que assim, produto, a própria concorrência, essa questão do atendimento são pontos bem comuns. Ah, legal. E essa questão do atendimento que você diz está muito ligado com a questão, talvez, de mão de obra na área, capacitação, que você estava falando que é um dos desafios também, né? O Com que você sente certeza. dificuldade hoje na área, em termos ali dessa questão de qualificação, assim? E Não de do qualificação profissional qual necessariamente, mas de cursos, treinamentos, né, materiais disponíveis. Como que você vê essa questão, assim, de quem quer ir atrás, né, de mais conhecimento nessa área? Uhum, uhum. Eu, assim, é o que eu falei, né? Quando eu saí da faculdade, eu achei que eu ia fazer uma pós-graduação, né? Pensei assim, vou sair e já vou fazer uma pós. Só que aí, quando eu entendi que eu ia construir minha carreira em CS, eu não encontrei uma pós específica de CS, né? Porque pós, assim, Customer Success, acredito que ainda não tem. Tem de CX, pelo que eu já vi, né? É verdade, de CS nunca É. vi. Agora pós de CS, assim, vou fazer uma pós-graduação em Customer Success. Não vi até hoje. Então, eu acredito que. E curso, né? Só dando um passo atrás aqui no que eu estava falando, curso é um pouco. Tem muito curso assim básico e mais do mesmo, digamos assim, né? O que é CS, principais métricas, como fazer um atendimento, enfim. E acaba que não adianta você fazer Né? vários cursos do mesmo. O que eu gostei foi quando eu fiz o curso de liderança em CS. Esse me deu uma bagagem legal, porque ele trouxe mais essa questão da construção da área, de métricas, de desafios da área. Esse foi um curso bem completo que eu gostei bastante. Eu indico até para quem não é gestor, eu não sou, né? E eu fiz o curso, né? Para quem não é líder, porque ele é interessante de qualquer forma, pensando numa expansão da área, numa capacitação da área, né? Então, como trabalhar com as métricas de uma melhor forma. Então, eu vejo que assim, ter cursos ou capacitações mais específicas, né, que vão mais a fundo na área de CS, que vão mais a fundo por exemplo, nas métricas, sabe? Como desenhar, como levar isso para a realidade de uma empresa, porque quando a gente tem um curso desse geralzão de CS, é muito algo que vai ser aplicado tanto a um B2B, quanto a um B2C, quanto ao segmento X, quanto ao segmento Y. Então, eu acho que ainda falta algo específico, assim, sabe? Mas, claro, é muito segmento, é muito detalhe, né, para a gente esperar também coisas tão específicas, mas eu que estou na área já faz um tempo, eu sinto falta dessa profundidade, assim, sabe? Olha, até legal uma dica para, né? para as universidades. Exatamente, exatamente. Tenho certeza que hoje as pessoas que estão olhando, né, para essas novas frentes poderiam se interessar, né? E até depois que eu me formei, eu vi que está sendo inserido em algumas matérias, alguns cursos mais essa frente de experiência do cliente, né? Não sei exatamente se do CS, mas eu estou vendo que em cursos ali, alguns de comunicação, isso está sendo inserido. Então, seria bem legal, sim, um curso, uma capacitação aí mais longa, digamos assim. Verdade, né? E que tem essa parte de CS. Eu tô mais na experiência do cliente, né? E hoje Aham, nas aulas eu puxo bem para esse lado, enfim, né? Até MBA, pós-graduação, experiência do aham, cliente.
Não, Aham. não CS Sensacional. necessariamente, coisa que anos atrás não tinha, né? Nem nas grades. Não tinha, não tinha. Le- E eu acho muito Legal. legal que esteja sendo inserido, né? Sim, sim, sim. E é porque hoje eu acho que é imperativo para as empresas, né, se preocuparem com Uhum. essas duas áreas, né? Não só como área, Totalmente. mas como estrutura do negócio, né? Ter esse relacionamento mais próximo, de fato, com o cliente, né? Ter esse realmente entendimento mais aprofundado para conseguir agregar mais valor, né, na entrega de Exato. produtos e serviços. É, Ju, você tocou num ponto que eu queria até. Eu tinha pensado em falar numa das perguntas que você trouxe, que é essa geração de valor, né? Então, em relação ao papel do CS, nós como CS, a todo momento é importante que você gere o valor, né, no produto ou no serviço e faça ele ter esse entendimento do real valor ali do serviço que ele contratou e da importância disso para o negócio dele, né? Então, esse é um desafio também de CS, porque quando a gente fala de SaaS, né, de algo nesse sentido, às vezes o cliente compra ali com uma expectativa dele, né? E claro, existem diversos alinhamentos entre as áreas que devem existir, mas acaba que ele deixa de ver o valor, né, na plataforma, no serviço ali. Então, a gente está a todo momento gerando estrategicamente esse valor para ele. Ah, isso é legal. Até bom tocar nesse ponto, que uma coisa que eu vejo é assim, conversando com outras startups, né, outras empresas que trabalham nesse ramo mais de plataforma, SaaS, é que algumas vezes essa questão da percepção do valor está até mesmo na forma em que existe esse relacionamento mais próximo com o cliente. Que às vezes Exato. existe uma subutilização do produto que ele contrata, porque às vezes não sabe utilizar muito bem ali o produto, né? Mas porque talvez falta ali um pouquinho de acompanhamento mais próximo, né? Perfeito, Ju. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, mais um ponto para as empresas se atentarem, né? É bem isso. Como valorizar o seu próprio produto, né? Ali, entendendo e estando mais próximo do cliente. A importância do Exato. CS. Exatamente. E, e Aline, para a gente ir finalizando, me Uhum. conta uma coisa. Para uma empresa que quer estruturar bem ali uma área de CS, quer acompanhar melhor o Uhum. cliente, quer trazer isso para gerar mais valor, né? Ali para o negócio e fazer que realmente o cliente perceba mais valor. Quais são as dicas que Uhum. você daria para ele? Tá. Existe uma questão chamada customer centric, né? Que seria o cliente no centro. E essa é uma cultura que eu vejo que é importantíssima de ser colocada nas empresas, de que é isso que eu falo de envolver as áreas, né? Tanto na experiência do cliente como na área de CS, nas métricas de CS, porque acaba que senão a preocupação, né? Esses pontos ficam para, por exemplo, para a área de CS, mas não existe ali um vendedor, digamos, focado na experiência e no cliente como foco do negócio. Então, eu acredito que trazer a cultura do customer centric para a empresa é um ponto importantíssimo e que vai fazer toda a diferença nessa questão de uma estruturação, de uma geração de valor, de uma área de CS realmente estratégica, né? Porque não adianta focar aqui no cliente, no CS, mas o financeiro, vendas, produto, não estão olhando para isso, estão olhando ali para as métricas dele, daí as coisas não casam e não fluem, né? Como a gente falou. Então, eu acredito que a cultura do customer centric é, internamente falando, a capacitação, né, dos profissionais, então trazer benchmarking com área de CS, capacitar estrategicamente como fazer um bom diagnóstico, como fazer um bom plano de ação, né, como entregar o valor da plataforma, ter o domínio sobre o produto e sobre o serviço, né, dependendo ali do que é a empresa. Isso é uma frente importante também, porque às vezes a gente fala assim, então é estratégico, eu vou olhar só para um modelo de negócio. Mas como que a gente vai associar um modelo de negócio àquele produto? Como que a gente vai fazer essas coisas conversarem? Né? Então, capacitações não só de CS, mas do produto, né? Parte técnica, entendimento, digamos assim, se é uma plataforma de vendas, o profissional de CS entender sobre vendas, né? Se é uma plataforma de RH, o profissional entender sobre a área de RH e ter insumo para realmente
ter uma conversa estratégica, apresentar dados, né, que façam sentido. Então, acredito que esses pontos aí seriam os principais nesse sentido de estruturar uma área, né, sustentar ela, digamos assim, e com isso entregar sucesso para o cliente. Ah, legal, legal. É saber mais do que realmente só o produto, só a empresa, é como ajudar o cliente, né, de fato. Entendendo Como ali da ajudar o necessidade cliente. dele, né, do que ele busca de fato. Muito bacana, Aline, Isso, né? Isso é isso. muito, né, da empresa se preocupar ali com essa questão da formação, né, do profissional, do acompanhamento do próprio profissional ali, né? Outro ponto, Ju, que eu acabei lembrando agora, seria a questão das áreas com processos bem definidos, né? Porque a gente precisa ter ali, por exemplo, fechou uma venda, né? Como que isso vai ser passado para a área de implementação? Quais são os SLAs, né, envolvidos? Ou seja, como, com qual prazo, por qual canal? Porque se acontece ali um desencontro, isso vai impactar na experiência do cliente, né? E aí depois saiu da área de implementação, por exemplo, vai para CS. Como que é essa passagem de bastão? Como que o cliente vai ser comunicado? Vai ser via e-mail? Vai ser via ligação? Vai ser uma reunião com as duas pessoas ou não vai? Então, ter essas áreas bem conversadas, bem ligadas, também vai fazer toda a diferença na satisfação ali, na experiência do cliente, né? Quando a gente não tem isso acontecendo, com certeza vai impactar. Então, playbooks, processos, SLAs bem definidos, tudo isso em conjunto e unido vai trazer a fluidez que a gente comentou, né? E com isso o cliente vai ter uma boa experiência, vai caminhar tranquilo, e nesse processo, digamos, nessa jornada que inicia lá desde o preenchimento, por exemplo, de um formulário do marketing até um pós-vendas, ele vai caminhar bem, ele vai ter uma boa experiência, e isso tudo vai construindo o sucesso dele, que é o grande objetivo aí de CX, de CS, acredito não, né? E de todas as áreas da empresa. Verdade, verdade. E até por falar nisso, né, nessa questão da integração, né, das áreas se relacionarem, de ter processos bem estruturados, né, fazer um merchan aqui, porque vai ter um curso, Aline, não é de CS, mas é de CX, de De estratégia de CX, experiência legal. do cliente. Agora, uma turma que eu vou abrir não só online, mas com mentorias ao vivo, de fato, para ajudar alguns negócios ali, tirando algumas dúvidas, enfim. Vai ser uma dinâmica bem bacana. Então, até para o pessoal que Ai, quiser ver, a legal. gente vai deixar link aqui embaixo na descrição do vídeo. Uhum. É sobre essas capacitações que a gente fala, né, Ju? É justamente sobre isso. Então, poder aproveitar desse tipo de Vem participar. mentoria, Você que foi minha aluna. Não, gente, sério, a Ju, olha, sem palavras. Se eu pudesse pegar e falar, Ju, vem trabalhar comigo na área de CX7, ou ao contrário, eu diria. É Olha, maravilhosa. obrigada, Ai, Aline, obrigada. Isso não uhum. combinado. Não foi. Então, obrigada da sua participação. Adorei nosso papo, né? Adorei a gente ter se reencontrado aqui depois de alguns anos, né? Sei da Uhum. excelente aluna que foi, você deve ser uma excelente profissional também, né? Ai, Muito obrigada, sucesso Ju. para você e obrigada por todas as Obrigada. suas dicas. Eu que agradeço o convite, Ju. É bem importante para mim também como profissional, né? Ter esse tipo de momento, eu que adoro falar de CS, enfim, eu fiquei muito, muito feliz mesmo de poder participar. Caso alguém queira trocar uma ideia comigo também, fiquem à vontade, né? Conversar sobre CS, benchmarking, enfim. Onde que as pessoas podem te achar? Pode me achar no LinkedIn como Aline Sfire, vai me achar facinho. Só me mandar uma mensagem ali, tá? E a gente conversa. E é isso, Ju, no que você Na precisar, conta descrição também. comigo. E é isso, brigadão de coração, adorei poder participar. Gostei também. Vou te chamar outras vezes, hein, para a gente conversar mais de outras áreas, de questões mais específicas, né? Pode Muito me legal. chamar, Ju. Então, pessoal, se inscrevam no canal para acompanhar outros vídeos, né? Dê um like nesse conteúdo e compartilha com quem precisa escutar um pouquinho sobre essa questão de CS, né, nas empresas. Então, abraços para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.